Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 16 de abril de 2020, mais uma vez, eu e João Gabriel, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas, trazendo para vocês as matérias, notinhas, informações do dia a dia que acontece no nosso município. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Lembrando que quem estiver nos assistindo pelo Facebook, eu convido a curtir a página do Jornal da Cidade para receber as atualizações de conteúdo, né, que a gente produz todo dia. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui do lado para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também ficar aí atento a todo o nosso conteúdo que a gente posta lá no YouTube. Tal qual iniciamos o programa da última terça-feira, lamentando pelo passamento do nosso grande amigo Gilberto Loyola, em virtude de uma viagem que ele havia feito para o Caribe de navio, e no seu retorno acometeu-se dessa doença maldita que está assolando o Brasil e o mundo afora, e hoje pela manhã nós perdemos um grande amigo também, engenheiro, empresário, Newton Flores, em virtude também ter feito a mesma viagem com o Gilberto, sogro da filha do Gilberto. Estiveram todos presentes nesta viagem fatídica que trouxeram a óbito esses dois empresários da nossa querida cidade de Poços de Caldas, conhecido por muitas pessoas que aqui há muitos anos moram e são daqui. Então a gente inicia o programa dando aí o nosso voto de pesar para toda a família Flores e esperamos que as pessoas se conscientizem, né, João, do mal que está fazendo esse vírus para as pessoas em nosso município e mais próximo de nós aqui, das pessoas que nós conhecemos bem, né? Os nossos sentimentos à família, né? É difícil enfrentar esse momento. A gente falou no programa de terça-feira da dificuldade ali do pessoal ali da família do Gilberto, né? No começo do ano já ocorreu a morte ali do menino, né? Do neto dele ali de 5 anos, né? Então passou-se aí 2 meses praticamente, já teve agora mais uma tragédia familiar, agora outra tragédia, porque as famílias são ligadas por conta dessa questão aí de sogro, né? Então é muito complicado, né? E mostra, né, que esse vírus não é uma gripezinha, né? De forma alguma. Isso mostra realmente que o negócio é sério. E hoje pela manhã eu fiz uma postagem através do jornal Diário do Nordeste, lá da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, João. Os leitos de UTI, infelizmente, estão todos lotados. Já existe quase 48 pessoas na fila aguardando para que possam ser transferidos. Isso mostra que a gente está começando a ter problemas tal qual tivemos aí na Espanha, na Itália, tão grande está tendo agora nos Estados Unidos, e o Brasil também entrando nesse problema seríssimo aí. E muitos que a gente tem visto, João, das pessoas não acreditarem. Existem as pessoas que criticam determinadas postagens, determinados assuntos. Porque foi a Rede Globo que passou, porque foi o UOL que mostrou, porque foi a Folha que deixou de mostrar. Então a gente fica muito entristecido de vermos que o mundo inteiro está tendo esse problema sério. E só aqui no Brasil que, infelizmente, partidarizaram e politicaram uma situação dessa tão preocupante que nós estamos levando aqui, que é esse problema do vírus, né, João? Exatamente, o vírus se espalhou por todos os países do mundo praticamente. A gente vê que países ali que tem uma condição melhor do que o Brasil, por exemplo, a Itália, a China e o próprio Estados Unidos, e a Espanha também, né, para incluir esses 4 principais países, os casos lá dispararam, né, Albert? Com certeza. Está morrendo muita gente, né? Não é simplesmente uma questão de gripezinha, como o presidente falou, é uma questão mais séria. O presidente até já reviu nessa posição, claro. Ele viu que a situação é muito mais séria, do que parece, e a gente tem que tomar os nossos cuidados, né? Realmente essa questão aí, Albert, até tem uma notícia que a gente publicou na edição de hoje do Jornal da Cidade, daqui a pouco a gente repercute, sobre o presidente da Associação Comercial, o Carlos Henrique Cobra. Ele está dizendo que a situação do comércio em Poços está insustentável, né? Então, mas é aquilo que a gente fala faca também, de 2 gumes, né, Albert? Ao mesmo tempo que a gente precisa proteger a população, a gente precisa também proteger o comércio, né, que gira a nossa economia. É difícil chegar numa solução. É aquele verdadeiro ditado que nós conhecemos bem, né, João? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
E aquilo que eu ainda falo da empresária, dona do Magazine Luiza, a dona Luiza Helena. Que condições o povo terá de frequentar os comércios e comprar algo que não seja somente o necessário? Eu acho que tem que haver bom senso por parte dos donos de imóveis na cidade, suspender os aluguéis, dar uma redução significativa para os comerciantes, porque da forma que está, infelizmente, não tem como acontecer. E falando em termos de descontos, João, hoje pela manhã eu vendo algumas postagens nas redes sociais, o sindicato das escolas particulares de Poços de Caldas, entristecidos com uma nota dada pelo PROCON Municipal de Poços de Caldas, dizem que foi baseado na nota técnica do próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Uma situação complicada essa, né, João? Porque as pessoas, muitos não estão tendo aula, aliás, todos não estão tendo aula, mas as escolas precisam receber para manter o pagamento dos seus servidores, dos seus funcionários, da sua estrutura de uma maneira geral. E de uma outra ponta, uma determinação para que haja aí um desconto significativo nas parcelas. Não só também o sindicato das escolas particulares, mas também a Associação dos Transportadores de Alunos das escolas em Poços de Caldas. Também estão muito entristecidos com uma nota feita pelo PROCON Municipal, que é um órgão ligado ao prefeito municipal, Sérgio Azevedo. Isso mostra que está tendo aí uma discussão muito séria. E eu acho que o mais correto de tudo isso, né, João, seria o bom senso de ambas as partes, tal qual eu coloquei agora dos proprietários de imóveis da cidade, né? O bom senso é o desconto, né? Não tenha dúvida, né? Porque como é que você vai pagar por um serviço que você não está recebendo, né? E as escolas, elas estão oferecendo um ensino à distância, né? Ensino, o EAD. A nota técnica do PROCON deixa bem claro, né, Albert, que as escolas que tiverem condição de oferecer o EAD podem, né, descontar na mensalidade no mínimo 29%, né? Então já é um desconto interessante ali durante esse período. Então, é melhor do que não ter nada, né? É melhor do que suspender os contratos, né? Agora, no caso das escolas que elas têm compromisso com folha de pagamento de professores, a opção já existe, que seria aí a suspensão de contratos, né, durante esse período de pandemia, né? Ou existe a possibilidade da CLT, né? Colocar o profissional em férias, né? Tem essas possibilidades, né? Então é um momento difícil para todo mundo, né? Você vê, Albert, a gente falou na semana passada, a Caldense, né, que ela cobra a taxa de manutenção lá de 290, a partir de maio ela vai baixar para 270. Ela deu um desconto ali, ela também tem. E a situação da Caldense é pior do que a das escolas, porque na Caldense você sequer pode frequentar. Como é que você vai fazer aula à distância na Caldense? Lazer à distância ali? Com certeza. Não tem como se fazer, né? Então a Caldense, que também presta um serviço presencial através da frequência ao clube, concedeu um tipo de desconto, né? Então eu acho que nada mais justo que as escolas concederem também esse desconto, pelo menos enquanto durar o período de pandemia. Como eu disse, é melhor do que a suspensão total do contrato, porque é preferível você conceder um desconto ali de 29%, 30% do que perder 100% do contrato. Certeza, na verdade. Então, assim, eu acho que essa nota técnica aí do PROCON atende uma reivindicação principalmente dos consumidores, porque o PROCON ele defende o consumidor, ele não defende empresa. Claro. Né? Então, se a empresa quiser questionar, ela que entre na justiça e resolva. O PROCON é órgão de defesa do consumidor, não é órgão de defesa de empresa. Então, não tem como transporte escolar e escola querer receber 100% sem oferecer o serviço. Hoje, João, 16 de abril de 2020, estamos a 260 dias do encerramento do ano de 2020 e a 150 dias do dia 4 de outubro da próxima eleição no município de Poços de Caldas, onde nós escolheremos o próximo prefeito, 15 vereadores para compor a Câmara na legislatura 2021-2024 e estamos aí prestes a logo termos aí as eleições. Como colocado pela ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, a princípio não existe nada de suspensão em relação às próximas eleições. E esperamos que os números que estão aí em relação a esse problema do vírus possam diminuir e com certeza tenhamos aí a oportunidade de discutirmos os problemas da cidade, porque, infelizmente, essa administração, nesses 3 anos e 4 meses, está deixando um passivo muito grande para o próximo administrador público. Você tem ido no supermercado durante a pandemia? Faz dia que eu não vou, João. Mas você chegou aí? Cheguei aí. Você viu como é que faz para entrar, né? Tem que ter uma senha. Uma senha de 40 em 40. 40 né? em 40. Né? Então, na eleição é assim que se faz. Chega no dia da eleição lá, né, vai entrando
de acordo com a quantidade de pessoas que tiver. Então entrou. Existe a possibilidade, diz a Rosa Weber, de fazer em 2 dias, no sábado e no domingo, e a campanha ser feita através das redes sociais. Não, sim, mas eu estou dizendo pela seguinte questão: é possível se votar. Sim, claro. Né? E a gente espera que a pandemia até lá já tenha se encerrado. Mas de qualquer forma, eu imagino que até lá, mesmo com a pandemia já tendo terminado, vai haver preocupações com aglomerações, né? Então, é só dividir. É possível, né? Divide em 2 dias, né? Aqui em Poços, por exemplo, a gente tem 2 zonas eleitorais, a 350 e a 222, 222. Cada dia vota numa sessão. Acabou, não tem problema. Sábado vota a 222, domingo 350. 350 ou vice-versa. Resolve o problema. Né? Resolve, mantém-se a distância de 1 metro para cada um. Dá senha para entrar nas sessões. Dá senha, pede para ir de máscara. É possível fazer, né, com certeza. Albert? Basta porque o principal argumento para não prorrogar para 2020 é o argumento que até o Albert apresentou. 2022, igual eles falaram. 2022, é aquele argumento. Quinta proposta de discussão vai ser a cidade. O foco da eleição municipal é o assunto municipal. Se você mesclar com a eleição geral, vai ser a quinta ou sexta cidade discussão. Vai ser a última na fila, né, das prioridades. Então eu acho que é possível fazer votação. E outra coisa, né, Albert? A gente vê que a Receita Federal está emitindo CPF por e-mail. Acabou, fácil. É possível também, talvez, fazer eleição fazer uma eleição por internet. Eu não sei se vai ter tempo hábil de desenvolver um sistema, um software para isso. De qualquer isso, forma, é possível fazer a votação presencial dessa forma que eu estou dizendo. Eu citei o exemplo do supermercado, Albert, que você fica muito mais tempo exposto ao vírus dentro de um supermercado do que numa sessão eleitoral. Com certeza. Né? Na sessão, por mais que a entrada seja restrita nesse momento dentro do supermercado, e na zona eleitoral também seria restrita, é muito rápido. Você votar ali é questão de segundos. Ainda mais o prefeito e vereador, só você bate ali, ainda mais se o cara for votar nulo ou branco, é só apertar uma tecla. Só apertar a tecla, acabou. Acabou a história. Vamos às matérias do jornal, João? Vamos lá, a manchete de quarta-feira, de ontem do Jornal da Cidade, foi exatamente essa questão aí que o Albert está mencionando. Eu vou só ler a manchete e vou destacar um ponto que a gente não falou agora aqui. Procon Poços orienta que escolas devem dar desconto mínimo de 29%. Então, só para completar a informação, Albert, esse desconto mínimo aqui que o Procon está orientando as escolas a concederem é para escolas que tenham condições de oferecer o EAD, ensino à distância, mas a partir do 2º ano do ensino fundamental, porque o PROCON considera que antes disso, no caso, 1º ano, educação infantil, não tem possibilidade de você fazer um ensino à distância, né, para criança, né, criança pequenininha, ele não tem como ensinar, elas não vão aprender nada, né, Albert, vai ficar muito complicado. Então aí, no caso, a opção... Ontem eu estava vendo uma pesquisa, João, em relação a isso que você está colocando, o ensino à distância, 56% dos alunos do Brasil não tem computador em casa. Então é uma situação também complicada. É aquilo que a gente sempre coloca, né, João? Tem que haver o bom senso de ambas as partes para que evitemos qualquer tipo de penalização, não só para os proprietários das escolas particulares, tal qual também para os alunos e seus pais que estão aí não podendo trabalhar e poder honrar seus compromissos. Olha só para você ver a diferença de desafio, Albert. A gente está falando aqui sobre desconto em mensalidade de escola particular, né? A gente está discutindo aí ensino à distância, se o aluno vai conseguir aprender, se tem condição de absorver e tudo mais. Tal. Na rede pública, o desafio é oferecer merenda escolar para alunos de baixa renda que estudam na escola pública que não tem condição de comer em casa. O aluno frequenta a escola, às vezes mais para comer do que para estudar. Mas é que eu te pergunto em relação a isso. A Prefeitura de Poços de Caldas, ela tem um repasse por parte do governo federal e estadual para a merenda escolar. Aonde o Sérgio está colocando esse dinheiro? Que não está oferecendo nada para os alunos, que muitos daqueles que vão nas escolas municipais em Poços de Caldas utilizam-se do expediente somente, não só para estudar, mas também de se alimentar. Então aqui fica a pergunta para o senhor Sérgio Azevedo, para o senhor Flávio Faria, onde vocês estão colocando esse dinheiro em relação às merendas escolares? Já são quase 30 dias de aulas suspensas. Então deve estar sobrando dinheiro para poder fazer algum movimento aí para ajudar esses alunos juntamente com seus pais em casa, né, João? Teoricamente o dinheiro do Fundeb, né, Albert, seria para pagar
custeio de professores, né? De educação. Mas a gente sabe que o negócio ali é uma caixa preta, né? Se você for abrir um dia ali, você não sabe para onde que o dinheiro foi. Você deu uma boa levantada, né, em relação a isso. Vamos fazer uma sugestão aos vereadores, né? Não, mas na verdade, ó, só para completar essa informação, eu até destaquei na semana passada aquela iniciativa lá do vereador Mauro Ivan sugerindo, né, que o prefeito use o dinheiro aí que a Câmara repassou de 3 milhões para comprar merenda para fornecer para esses alunos de baixa renda, né? Então, assim, a gente está vendo, por exemplo, aí que o DME vai dar uma isenção da tarifa de energia elétrica para quem está inscrito lá no CadÚnico, né, para ser beneficiado pela tarifa social. Então, é possível também, né, você pegar basta querer, destinar uma alimentação para essas famílias que estejam incluídas no CadÚnico, né, que é o cadastro único. Não é possível, né? Então, assim, tem que promover realmente a questão da promoção social nesse momento, mais do que nunca. Com certeza. É sempre mais importante, né? Verdade. Porque a gente tem, às vezes, sabe, só para a gente encerrar esse bloco, Albert, a gente tem uma falsa impressão de que Poços de Caldas é uma cidade rica. Não. Né? Algumas pessoas são ricas, outras são razoavelmente bens de vida, mas tem muita gente que precisa. 80% né? precisa. Tem muita gente que tem dificuldade financeira, tem muita gente que tem fome, né? A gente já falou sobre a questão da fome em programas anteriores, então é preciso olhar com mais atenção essa questão. Não é porque a cidade é bonita aqui no centro, que a gente tem prédios históricos, a gente tem água mineral, tem água sulfurosa, tem água termal, que tudo é muito bom, de tudo forma é muito alguma. bonito. Né? Temos problemas em muitos dos bairros da cidade. E problemas sociais muito graves aqui. Inclusive, na última terça-feira, nós fizemos uma postagem lá dos moradores de rua na Vila Cruz. Sim. Quero parabenizar a Prefeitura, através do Carlos Almeida, que é o novo secretário de Promoção Social, atento às postagens do grupo, e também ao vereador Antônio Carlos Pereira, que há muito tempo vem batendo forte em relação à Praça da Vila Cruz ali. Então, já foi solucionado, pelo menos ontem e hoje não tivemos problema nenhum. Esperamos que nos próximos dias não venha acontecer o que vinha acontecendo de pessoas usarem da praça para cozinhar os seus alimentos. Nós vamos chamar um breve intervalo. São 15 segundos, retornaremos com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. E como coloquei para vocês, intervalo rapidinho, e agora repercutiremos o jornal de hoje, quinta-feira, e as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, a manchete de hoje, quinta-feira, do jornal foi a seguinte: total de notificações do vírus em Poços ultrapassa 400 pacientes, já são 406 notificações, né? Já é um número expressivo, está crescendo dia após dia, e são 406 notificações, sendo 397 casos suspeitos. João, são números preocupantes, e dia após dia tem aumentado muito em relação a isso, que a gente tem acompanhado os números vindos da Secretaria Estadual, passados pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente fica muito preocupado, a gente pede para que as pessoas possam evitar que, ao sair de casa, ir na rua, tiver que fazer alguma coisa, que saia de máscara. Gente, isso não é brincadeira, o negócio é grave. Nós temos que utilizar das informações que recebemos, seja nas redes sociais, seja nos jornais, nas televisões. Dias atrás tivemos aí uma pesquisa dizendo que os meios de informações, os jornais e a televisão são os mais confiáveis. Vamos assistir os jornais, vamos ler os jornais da cidade, principalmente, o da Mantiqueira, que é do nosso amigo Rui e do Vicente, para que a gente tenha condição de saber o que está acontecendo, não só em Poços de Caldas, mas no Brasil, né, João? Porque esses números estão aumentando dia após dia. Se nós vermos em relação a 20 dias atrás, nós tínhamos só 50 e poucos casos, 60 e poucos casos. Pode ver que em 3 semanas já chegamos a 400. E isso é perigoso, né, João? Exatamente, né? E os jornais, a TV, a imprensa em geral, né, Albert, ela se baseia em fontes oficiais para dar notícia, né? Não tem achismo, né? Não é perfil fake news, né? Facebook, que você escreve o que quer, não é grupo de WhatsApp também que você escreve o que quer. São informações oficiais, né, baseadas em órgãos públicos, né? Então a gente faz um noticiário, por exemplo, o Jornal da Cidade, praticamente a maioria das notícias que estão circulando todos os dias são
relacionados à cobertura do vírus, né? Sim. Especialmente a cobertura aqui em Poços de Caldas, né? Isso aí que eu acho que talvez interesse nesse momento Com mais certeza, ainda as pessoas, né? Pessoas. E só para a gente concluir aqui, Albert, a edição de hoje do jornal, eu queria destacar duas matérias. Uma delas é que começou hoje a segunda etapa da campanha de vacinação contra a influenza, né? Poços de Caldas recebeu 6 mil. Dessa vez não vai ter o drive-thru, né, João? Não, agora é um outro tipo de público. A faixa etária diminuiu agora, já, né? Agora é para um público de 6.760 doses, né? Então, vão ser imunizados agora motoristas de transporte coletivo, cobradores e portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, além de pessoas com condições clínicas especiais. Nessa segunda etapa, o público total a ser imunizado em Poços de Caldas será de pelo menos 10.779 pessoas. Ótimo, acho que é importante nós termos aí, não só em Poços de Caldas, mas o Brasil todo está se fazendo a vacinação e ajuda a futuramente numa possibilidade de ter aí contrair o vírus, de não ser o do influenza, e sim o do Covid. Esperamos que o mais rápido possível possa ser imunizado. Ajuda a identificar melhor o diagnóstico, né? E o mais rápido possível imunizar todos em Poços de Caldas. A outra notícia que eu queria destacar dessa edição de hoje aqui, Albert, é um assunto que eu falei no primeiro bloco a respeito da questão lá da CIA, né? O presidente Carlos Henrique Cobra, ele disse que a situação do comércio local é insustentável devido ao fato das lojas estarem fechadas por conta da pandemia, né? E ele está pedindo, né, uma flexibilização responsável, né, o termo que ele utilizou, do comércio local, do funcionamento do comércio local. Então, o que seria essa flexibilização responsável que o presidente da CIA está propondo? É que as lojas também tenham restrições de entrada, né, os funcionários usem EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, seja disponibilizado álcool em gel, o ponto comercial ele vai ser sempre higienizado para também não correr risco de fazer transmissão do vírus, né, e entre outras medidas. Ele citou um exemplo de um caso de um grupo lá da Federa Minas, né, na qual a CIA é filiada, de empresários de 170 cidades, né, todos foram unânimes, né, em apoiar a decisão de flexibilizar a abertura do comércio dessa forma, de forma responsável, né? Então, a gente sabe também que o prefeito Sérgio Azevedo já se manifestou a respeito do assunto, né? Disse que vai fechar, o comércio vai manter fechado pelo menos até o dia 21, terça-feira que vem, que é o feriado de Tiradentes, né? A partir do dia seguinte, 22, ele vai dar uma outra posição. Pode ser que a partir daí ocorra aí essa flexibilização do comércio. Mas com esses números aumentando, da forma que estão aumentando em Poços de Caldas, João, tem que se pensar muito bem em relação a isso. Tem que se pensar bem. Porque há 20 dias nós tínhamos 60 casos, hoje nós estamos com 410 casos. E o efeito colateral disso tudo a gente percebe na cidade, é só dar uma circulada, comércio fechando, né, demissões. Não vai aguentar, né, João? Então a pressão está muito forte para o prefeito voltar atrás e pelo menos flexibilizar, né? Então a gente tem que esperar então realmente até a semana que vem para saber o que o prefeito vai resolver. É uma decisão difícil da parte demais, dele, né? Não dá para a gente até criticar ele, não, porque não é fácil na posição dele. Vamos às notinhas do pautando de ontem? Vamos, notinhas do pautando de ontem, deixa eu pegar aqui que eu sabemos as dificuldades, ainda bem que temos aí um comitê envolvido no dia a dia desse vírus, né, João? E divide aí a responsabilidade, né? Porque não é fácil, né? Segundo consta, viu, Albert, só para a gente completar essa informação, o comitê se reúne todo dia às 5 da tarde para avaliar a situação local. Então, numa dessas reuniões na semana que vem, possivelmente vai se chegar aí a uma decisão sobre a continuidade do fechamento ou se vai flexibilizar a abertura. Pautando de ontem, quarta-feira, reunião remota, né? Reunião remota da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira com membros da mesa diretora, assessoria jurídica, técnica legislativa e administrativa. Os vereadores debateram assuntos sobre as ações internas no Legislativo. Aspas. Não posso deixar de registrar a falta de informações ao Poder Legislativo, a falta de resposta e a ação concreta para minimizar os impactos da falta de EPIs para os profissionais da saúde que vem nos causando muita preocupação. Como os próprios profissionais alertam, não querem ser heróis, apenas querem ter dignidade e respeito para trabalhar com segurança. Aguardamos e cobramos um posicionamento urgente dos responsáveis, reclamou a vereadora Cício Piper. É uma reclamação... 3 anos e 4 meses, a mesma reclamação, né, João? Infelizmente, a falta de interesse por parte do Executivo para com o Legislativo é muito grande e, infelizmente,
Esperamos que agora, no dia 4 de outubro, a população possa modificar tudo isso, porque não pode continuar da forma que é. Os vereadores abaixando a cabeça, dizendo amém, e o prefeito fazendo o que está fazendo com uma Câmara que acaba sendo omissa em todos os pontos aí ao longo desses 3 anos e 4 meses. A Cissa reclama, né? Além da falta de informações, né, de resposta, né, aos pedidos de informações, está reclamando também, e não é uma reclamação nova, da falta de EPIs para esse pessoal que está na linha de frente de combate ao vírus, né? É uma reclamação que, inclusive, outros vereadores já fizeram também. O Marcelo Leitor já reclamou também da falta de EPIs, né? E a Cissa está aí mais uma vez, porque ela também já é a segunda ou terceira vez que ela faz o mesmo tipo de reclamação. Agora, a próxima notinha, o Albert vai gostar. O nome da notinha, o título da notinha é Crepúsculo, Albert. Crepúsculo. De quarentena, em sua casa no Pier 22, em Caconde, por ter viajado para o Rio de Janeiro após o início da pandemia, a vereadora Lígia Podestá tem aproveitado o tempo livre para, entre outras coisas, postar fotos no Facebook do belo entardecer na vizinha cidade paulista. Estamos aguardando, né? Ela, vereadora do Democratas, né, e o senhor Wilson Silva, do retorno dos R$5.000 que ambos receberam sem trabalhar. Que ela vá passar os dias dela lá em Jacutinga, em Caconde, em Botucatu, não tem problema nenhum, mas que ela participe daquilo que ela foi eleita e devolva os R$5.000, ambos R$2.500 aproximadamente para cada um, do dinheiro do povo de Poços de Caldas, porque quer fazer graça? Vai fazer graça com o seu dinheiro e não com o dinheiro meu e do povo de Poços de Caldas. Albert, só para a gente fazer justiça, a vereadora está participando dessas reuniões remotas aí que a Câmara Municipal está fazendo durante esse período de pandemia, mas o desempenho tem sido semelhante às sessões presidenciais. Sai pra nada. Entra, muda, sai calado. Sai quase calado. E quando fala alguma coisa, está mais por fora que um umbigo de vedete. Exatamente. Já percebeu? Exatamente. E agora nessas sessões remotas aí, pelo menos essa segunda-feira... Ela e o tal do Wilson, sinto muito, mas Antônio Carlos, você que é um vereador de muitos e muitos anos, me poupe, né? Escolha bons nomes aí para ser candidato a vereador pelo seu partido, porque esses dois aí foram, concurso, os mais inoperantes dos últimos 148 anos de existência da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Próxima notinha, impróprios. A Divisão de Vigilância Sanitária divulgou no Diário Oficial do município de ontem no caso, né, terça-feira, uma relação de produtos notificados considerados impróprios para o consumo humano de acordo com as notificações da Gerência Colegiada, da Superintendência Regional de Saúde e resoluções específicas da Anvisa. Nessa lista aqui que a Vigilância Sanitária publicou no Diário Oficial, tinha vários produtos de álcool em gel 70 graus. Que não era 70 graus, não, 70%? 70%. 70%. Não é 70 graus, né? É alguma coisa. É uma coisa 70. É 70, né? Vários tipos de álcool em gel que estavam impróprios para o consumo, só que não especificava ali qual que seria a irregularidade, se a porcentagem estava abaixo de 70, estava acima, né? Então não especificou, mas isso me chamou a atenção. Vários produtos, mas principalmente álcool em gel, que é o produto aí que está em falta no mercado. Verdade. E a última notinha aqui da edição de quarta-feira do Pautano é o quarto termo aditivo à contratação de empresas para execução de obras de instalação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico nos ginásios poliesportivos Juca Cobra e Romeu Canhane, recebeu um acréscimo de 24,98% sobre o valor inicial do contrato, passando de 234 mil para 293 mil. Ô João, isso aí é uma emenda parlamentar do Geraldo Tadeu de 2013. Olha para você ver, já quase 7 anos e até hoje aí com problemas em relação a isso. Não por culpa da Prefeitura, mas sim por culpa da Caixa Econômica Federal, que é o órgão repassador das emendas parlamentares dos deputados para os municípios. Para você ver, o Geraldo já não é deputado há mais de 4 anos, e está indo até hoje. Ser prefeito. Querendo ser prefeito. Deu uma entrevista muito boa aqui ontem no JC Entrevista. Quero parabenizar você pela entrevista e ao Geraldo, que também deixou muito claro a sua vontade de ser pré-candidato em Poços de Caldas. Então, 7 anos aí para tentar desenrolar, tal qual foi o Campus Society lá no Parque Municipal. Depois de 6 anos, conseguiu terminar o Campus Society em virtude das burocracias internas da Caixa Econômica Federal. Tem outro recurso que o Geraldo Tadeu conseguiu para o município também, que ficou enroscado, né? A reforma ali dos sanitários ali, e outras coisas ali do Parque Zé Foram vários, mais de 5 milhões de reais. E lá no Alto do Cristo, né? O Geraldo arrumou uma verba, acho que de R$1 milhão, né? Para reformar. Eu sei que para o esporte foi R$1,5 milhão, para o turismo mais R$1 milhão, mais 500 para outras. Eu sei que no fim
Tá saindo, mas ó, ele arrumou o dinheiro, claro, né? Mas aí depois a execução... A execução é complicada, né? A execução é complicada, né? Mas de qualquer forma, eu até convido, né, quem não assistiu ontem a entrevista, está disponível aqui na nossa playlist do Facebook, né? E também no YouTube, a entrevista do JC Entrevista, Geraldo Tadeu. E ele aí deixou bem claro que ele está disponível para ser candidato. E é a primeira de várias pessoas que virão ao JC, né, João, para poder fazer entrevista conosco. Inclusive, até o prefeito Sérgio Azevedo, se for candidato, pré-candidato, vai ser convidado a dizer se vai vir ou não. Caberá a ele, essa assessoria, a escolher o melhor momento. Exatamente. Pautando de quinta-feira, Albert, um abaixo-assinado começou a circular nas redes sociais, apresentando, olha só para você ver que interessante, apresentando 23 propostas para amenizar a crise em Poços de Caldas por conta da pandemia. O número 23 não foi escolhido à toa, já que é o número do Cidadania, partido político na qual está afiliado Iula Merola, pré-candidato a prefeita e a quem é atribuída a criação da petição online. Isso aí, vou ser sincero com você, João. Queria ver se estivesse na pele do Sérgio, tenho minhas divergências políticas com ele, mas pessoalmente não tenho nada contra, mas queria ver se ela estivesse no lugar dele, se ela faria isso que ela propôs. Não é fácil, né? Do lado de fora é fácil dar estilingado. O duro é ser dirigente do negócio quando precisa. Exatamente. E olha só para você ver a sequência. O ponto mais polêmico e que certamente encontrará resistência é o que propõe corte de 30% do salário dos cargos comissionados, prefeito, vice e secretários, e 20% nos salários para cargos de coordenação e direção. Outra proposta polêmica é a que sugere uma parceria com a Câmara Municipal para repassar mensalmente o excedente orçamentário, contendo já a redução dos salários dos vereadores, também 30%, além do congelamento das despesas de publicidade, deslocamento e alimentação. A única coisa, nesse ponto aqui, eu até posso concordar com a questão do repasse mensal, né, em vez de esperar o final do ano, né, Albert? Mas sim, as outras questões aqui, cortar... Ô, João, vou ser sincero, 6 engenheiros, dona Iula Merola, dentro da Secretaria de Obras, paga-se 15 vereadores e 15 assessores. Então, vamos olhar o salário de vocês dentro da Prefeitura Municipal, porque 2 servidores deixaram a desejar muito ao longo desses 3 anos e 4 meses. E você, como sendo uma servidora, deveria propor o salário de vocês a redução imediata. Porque, é o que eu coloquei, tem uma casta de 600 servidores da Prefeitura que abocanham mais de 8 milhões de reais de salário, tal qual colocado pelo prefeito de Mococa também, que reduziu tudo e instituiu o teto constitucional do prefeito. Então, chega de blá blá blá. Não adianta ficar falando, não. Vocês têm que colocar em ação. Faz você primeiro, através de um ato oficial, propondo o seu salário de diminuição. É fácil falar dos outros. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Olha só, Albert, só para a gente completar esse assunto do abaixo-assinado. A lista tem outras propostas que já foram apresentadas, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, como o auxílio emergencial catadores de materiais recicláveis e ainda outras que já existem, como a adoção de praças, corte de juros no IPTU 2020, suspensão de cortes de água e luz durante a pandemia e a reavaliação de aluguéis por parte de órgãos municipais. Até ontem à tarde já haviam assinado a petição 148 pessoas. Então, Albert, a conclusão que se chega a respeito dessa proposta é a seguinte: tem algumas coisas ali que são interessantes, claro, que podem ser aproveitadas. Mas tem outras que não tem necessidade de colocar. Tem propostas que já existem, tem propostas que já foram apresentadas tanto por vereadores quanto pelo próprio prefeito. E ali a impressão que se tem é que se encheu linguiça para se chegar ao número 23. Para passar a mensagem subliminar do partido dela, porque ela é candidata, pré-candidata a prefeita, né? Então é pura enrolação, na verdade. A última notinha é a seguinte: boletim. Diante das divergências entre o boletim epidemiológico da Prefeitura e da Secretaria de Estado de Saúde, a vereadora Cício Pípara encaminhou indicação ao Executivo para que o município tenha um boletim autônomo, como forma de mostrar uma situação mais real e atualizada sobre a pandemia em Poços de Caldas. Não deixa de estar errado mesmo, não, porque quando nós tínhamos aqui o boletim por parte da Secretaria de Saúde, os números eram mais reais. Demorou-se aí muito para unificar o Estado em relação a esses números, e aí acaba tendo divergências. Pode ter certeza que as 2 mortes aí já vão ser colocadas amanhã ou depois. Então, acaba não sendo imediato o que está acontecendo no município. E a população, de uma certa maneira, está correta de cobrar dos nossos administradores
um posicionamento mais sério, não que não seja os números que estão vindo de Belo Horizonte, mas sendo aqui a gente tem mais noção do que realmente acontece na nossa cidade. Né, é isso aí. Eu acho que nesse caso aí da divulgação dos números, a gente não pode pôr culpa na prefeitura, não, sabe? Porque a prefeitura simplesmente está atendendo uma recomendação da própria Secretaria de Estado de Saúde, né? De se unificar a divulgação dessas informações, né? Mas a gente sabe que os números da prefeitura são mais atualizados, mais reais e mais próximos do que realmente está acontecendo no município em relação à pandemia, né? O boletim ali que o Estado divulga, ele atualiza os dados entre a manhã e o começo da tarde, e depois só coloca disponível no sistema ele mais no meio da tarde. Então ele fica um pouco desatualizado, né, Albert? Mas infelizmente ou felizmente, são os números que estão aí nós temos hoje disponíveis, né? Estamos chegando ao final do nosso programa, João. Só considerações finais? Encerramos mais uma edição. Lembrando que a coluna Pautando circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta no formato digital, fim de semana impresso mais digital, durante esse período de pandemia, impresso só para os assinantes, mas está disponível na nossa banca virtual, jornaldacidade1.com.br. Também convido, Albert, mais uma vez, as pessoas que tiverem interesse a assistir a nossa entrevista com o Geraldo Tadeu, que a gente exibiu ontem no JC Entrevista. Muito boa entrevista. Muito legal ali. O Geraldo falou bastante, né, sobre o que ele acha da cidade, o que ele tem a oferecer, né? A gente, como o Albert falou agora há pouco, vai chamar também outras pessoas aí para falar sobre o futuro da cidade, pessoas também que são pré-candidatas, né? E em breve a gente está de volta com o JC Entrevista. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os amigos internautas, aos nossos telespectadores do Pautando e convidá-los para que na próxima terça-feira, dia 21 de abril, feriado, mas nós estaremos aqui trazendo as informações para vocês, mostrando a realidade do nosso dia a dia com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Um grande abraço e até terça-feira, se Deus quiser.